Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Emily, que é paciente demais, bondosa demais e maravilhosa demais para ser descrita em palavras, mas eu tento mesmo assim. Agradecimentos. Terminei o primeiro esboço de O Caminho dos Reis em 2013, mas comecei a trabalhar em partes do livro no final dos anos 1990. Partes deste romance estavam até há mais tempo no meu cérebro. Nenhum livro meu levou tanto tempo fermentando, passei mais de uma década criando esta história. Assim, não será nenhuma surpresa o fato de que muitas pessoas me ajudaram. Seria impossível mencionar todas, minha memória simplesmente não é tão boa. Entretanto, há alguns protagonistas a quem eu gostaria de agradecer com mais ênfase. Em primeiro lugar, minha esposa Emily, a quem este livro é dedicado. Ela se doou muito para que o romance acontecesse. O que incluiu não só ler o manuscrito e dar sugestões, como também abrir mão de seu marido durante grandes períodos. Se vocês, leitores, tiverem oportunidade de conhecê-la, alguns agradecimentos podem vir a calhar. Ela gosta de chocolate. Como sempre, meu ótimo revisor e meu ótimo agente, Moshe Feder e Joshua Bilmes, trabalharam duro neste romance. Moshe, convém destacar, não recebe nada a mais quando seus escritores lhe entregam monstruosidades de 400.000 palavras. Mas revisou o livro sem qualquer reclamação, e sua contribuição no sentido de transformá-lo no romance que vocês têm em mãos agora foi inestimável. Ele também convocou F. Paul Wilson para conferir as cenas que envolvem medicina, o que as melhorou bastante. Agradecimentos especiais a R.M.C. Dougal, que está entre as maiores editoras de nosso tempo e que, por pura generosidade, fez uma detalhada revisão do romance. Os fãs de A Roda do Tempo devem reconhecê-la como a pessoa que descobriu, publicou e se casou com Robert Jordan. Ela não tem editado muita coisa hoje em dia além de A Roda do Tempo, portanto, humildemente, sinto-me muito honrado com sua opinião e colaboração. Alan Romanzuk, que trabalhou juntamente com ela, também recebe meus agradecimentos pela ajuda na revisão. Na Tor Books, Paul Stevens tem sido de enorme valia. Ele é o meu contato na editora e realiza um ótimo trabalho. Moshe e eu temos sorte de contarmos com seu apoio. Da mesma forma, Irene Galo, a diretora de arte, foi maravilhosamente prestativa e paciente ao lidar com um autor intrometido, que desejava fazer coisas malucas nas ilustrações do livro. Muitos agradecimentos a Irene, Justin Golembock, Greg Collins, Carl Gold, Nathan Weaver, Ritter Saunders, Meryl Gross e toda a equipe da Tor Books. Dot Lin, que foi minha agente publicitária até o lançamento deste livro, e que agora está trabalhando para complementar sua formação, foi de uma ajuda extraordinária. Não só na parte publicitária como também ao me oferecer sugestões e uma calorosa recepção em Nova York. Obrigado a todos vocês. E por falar em ilustrações, vocês notarão que o trabalho artístico no interior deste livro é muito mais amplo que o normal em uma obra de fantasia épica. Isso se deve aos maravilhosos esforços de Greg Cole, Isaac Stewart e Ben McSweeney. Eles trabalharam duro, efetuando diversos esboços até acertarem tudo. O trabalho de Ben nas páginas do caderno de Shallan é simplesmente lindo, uma fusão das minhas melhores fantasias com as interpretações artísticas dele. Isaac, que também produziu ilustrações para a série Mistborn, foi muito além do esperado. Trabalhar até tarde, com prazos apertados, foi a norma neste livro. Ele merece elogios. Os ícones dos capítulos, os mapas e as páginas do caderno de Navani são de sua autoria, caso estejam curiosos. Como sempre, minha equipe de produção foi incrível. Seus integrantes receberam o reforço dos seguintes leitores alfa e beta, aqui relacionados sem nenhuma ordem especial: Karen Austron, Geoff Raquel Bezinger, Ethan Skarste, Nathan Eld, Dan Wells, Kailin Zobel, Alan e Jeanette Lighton, Jancy Olds, Christina Kugler, Steve Diamond, Brian Delambre, Jason Denzel, Michelle Tramel, Josh Walker, Chris King, Austin e Adam Hussey, Brian Terrio e Ben,
aquele cara cujo sobrenome eu nunca acerto. Tenho certeza de que estou esquecendo alguns. Vocês são todos maravilhosos, e se eu pudesse, daria espadas fractais a todos. Ufa! Isto aqui está se tornando um agradecimento épico. Mas há mais algumas pessoas que merecem destaque. Estas palavras estão sendo escritas quase no primeiro aniversário da contratação do inevitável Peter Austron como meu assistente pessoal, assistente editorial e cérebro sobressalente. Se vocês derem uma olhada nas páginas de agradecimentos mais antigas, sempre o encontrarão. Ele tem sido, há anos, um querido amigo e um promotor do meu trabalho. É uma sorte tê-lo trabalhando para mim em expediente integral. Ele hoje acordou às 3 da manhã para ler as últimas provas desta obra. Quando o virem em uma convenção, comprem um pedaço de queijo para ele. Também seria omissão minha não agradecer a Tom Doherty por me permitir escrever um livro como este. Foi graças à sua fé no projeto que conseguimos produzir um romance tão longo. E um telefonema pessoal de Tom foi o que convenceu Michael Whelan a criar a capa. Tom me concedeu aqui provavelmente mais do que mereço. Este romance, com seu grande número de páginas, ilustrações e vinhetas, é do tipo que faria muitos editores fugirem. Este homem é a razão pela qual a Tor publica consistentemente livros tão impressionantes. Por fim, algumas palavras sobre a maravilhosa capa de Michael Whelan. Para os que não sabem, eu comecei a ler romances de fantasia. Sim, fui primeiramente um leitor, quando ainda era adolescente, atraído por uma linda capa desenhada por Michael Whelan. Ele tem uma capacidade única para capturar a verdadeira alma de um livro em uma pintura. Eu sempre sabia que ia gostar de um livro quando a capa era feita por ele. E sonhava ter uma pintura sua na capa de um dos meus. Parecia tão improvável que isso tenha finalmente acontecido, e com meu livro mais íntimo, no qual trabalhei por tanto tempo, é uma honra incrível. A edição estrangeira da Dragon's Tale, com capa de couro, na qual se baseia o conteúdo desta primeira edição brasileira, tem sua própria lista de pessoas incríveis que contribuíram para sua publicação. Para os volumes 1 e 2, gostaria de agradecer ao meu editor interino Peter Austron e meu diretor de arte Isaac Stewart. Sem esses dois indivíduos talentosos e dedicados, os exemplares com capa de couro seriam apenas um sonho. Obrigado por torná-los uma realidade. Minha empresa, a Dragon's Tale Entertainment, tem uma grande equipe das pontes liderada pelo espetacular Cara Stewart que, lançando mão da luz das tempestades organizacional, manteve essa equipe armazenando, embalando e enviando livros. Esses aprendizes de radiante são Men Grange, Jacob Crisman, Lex Villite, Michael Bateman, Joe Deardelf, Erika Marler e Christy Jacobsen. Minha gratidão vai para Bill Vearne e todos aqueles que trabalharam duro imprimindo, cortando, colando, costurando, encadernando, embalando e preparando os livros. Obrigado por criarem esses lindos volumes. Muitas pessoas trabalharam para fazer os livros com capa de couro, mas gostaria de mencionar especificamente Raquel Bays e Christy Gilbert. Sua ajuda inestimável salvou minha equipe inúmeras vezes. Este volume é uma mistura de arte familiar e arte nova, e gostaria de agradecer a cada colaborador por permitir que sua arte enfeitasse esta edição. Michael Whelan, Howard Leon, Steve Argyle, Dan dos Santos, Mika Epstein, Ben MCs VNA, Brian Mark Taylor, Miranda Max, Audrey Ott, Greg Cole, Kari Christensen, Alan Brion, Sangrin, Jian Guogo, Sergei Shikin, Wasboa Atticus Publishing Group, Rebecca Sorge Jensen, Randy Vargas, Ashley Coad, Bea Jackson, Kelly Harris e Taras Pruitt. Obrigado por permitir que os relatos da Guerra das Tempestades inspirassem suas visões artísticas. Prefácio. Esse livro representa meu maior, ou, no mínimo, o mais longo, trabalho como romancista. Posso traçar sua origem a partir de uma ideia que tive na adolescência, logo depois de me apaixonar pelo gênero fantasia. Minha primeira tentativa de escrever um romance, realizada em algum momento do ano de 1992, quando tinha 17 anos, foi sobre um rei assassinado e seu irmão, que tentava juntar as peças do reino. O conflito central do irmão tornou-se uma disputa entre lealdade à sua família e lealdade ao seu país, já que, nesse texto, o herdeiro era jovem demais para assumir o trono, mas o reino precisava de um líder estável e capaz. Para complicar ainda mais a situação, o jovem príncipe havia sido raptado, e o reino precisava imediatamente de um rei para enfrentar ameaças. Será que esse homem, chamado Jared,
Um nome típico no gênero fantasia, eu sei, assumiria o trono e tomaria o poder pelo bem de todos ou se concentraria em encontrar o príncipe sequestrado para torná-lo rei. Essa ideia foi muito mal trabalhada nesse livro, eu ainda era um escritor novato na época. Mas o irmão amadureceu com o passar dos anos, assim como aquele personagem, que acabou sendo desenvolvido como Dalinar Kholin. A rainha pôde ser curada, graças ao nosso mago da corte, mas quanto ao rei e seu filho, não houve nada que pudéssemos fazer. Sou oficialmente o rei. Jared teve que se esforçar muito para controlar suas emoções, mas agora havia coisas mais importantes do que o luto. Ele podia deixar isso para depois. Dragon's Tale, versão de 1992, não publicada. Tento não ser místico demais sobre o processo de escrita. Minhas próprias inclinações tendem para o extremo racional do espectro, o que pode parecer estranho para alguém que escreve sobre magia e temas de fé tanto quanto eu. Mas eu adoro o equilíbrio que a religião e a ciência têm na minha própria vida, e frequentemente sou atraído por aquela linha porosa entre a superstição e a causalidade. De qualquer modo, geralmente tenho uma abordagem muito pragmática em relação ao ato de escrever, evitando conversas sobre musas e sentimentos. Ainda assim, escrever é uma arte, e muito embora usemos a técnica para expressar essa arte, no seu cerne mais profundo, até mesmo um escritor pragmático trabalha a maior parte do tempo por instinto. Então eu sempre soube que se eu pudesse escrever O Caminho dos Reis, se eu pudesse de algum modo capturar a história grandiosa que minha mente estava tentando construir, eu teria algo especial. Minha tentativa seguinte foi no final dos anos 1990, depois de ter escrito Elantris, mas antes de ter me formado na faculdade. Essa tentativa chamava-se Dragon's Tale, o mesmo nome da tentativa de 1992, eu não chegaria ao título O Caminho dos Reis por mais alguns anos. Funcionou parcialmente. Foi então que surgiram as equipes das Pontes e as Planícies Quebradas. Dalinar ainda não tinha esse nome, e nem lembro se seu conflito país-família aparecia no livro, mas Oid já havia emergido a essa altura e era basicamente ele mesmo. A Tesseluminação como magia estava sendo desenvolvida, assim como a ideia de estabelecer laços com forças primordiais para ganhar acesso a habilidades mágicas. Vamos, vamos, vamos! Berrou Gaz enquanto os homens se dividiam em vários grupos. Você! Gritou o enorme Quechan, apontando para Jerick. Siga aquele grupo, você é um membro da Ponte 4. Vá, Dragon's Tale, versão de 1999, não publicada. Gaz era Quechan nessa versão, o mesmo grupo étnico a que Rocha pertencia na época. E o personagem principal era Jerick, que era o clássico arquétipo de fantasia camponês em uma missão. Tudo saiu horrivelmente errado quando ele entrou para a Ponte 4 em vez de juntar-se ao exército como pretendia. Em algum momento eu removeria tudo de Dragon's Tale, exceto a história original de Oid, e passaria para o novo mundo que estava construindo, chamado Roshar. Os anos seguintes da minha carreira foram bem estranhos. Eu não havia vendido qualquer livro, mas havia escrito uma dezena deles ou mais. Já falei várias vezes como esse foi provavelmente o ponto mais baixo e escuro da minha experiência como escritor. Eu havia começado a acertar algo que eu considerava maravilhoso com Dragon's Tale, White Sand e Elantris. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava conseguindo publicar minhas obras. Foi um período difícil, e nos anos seguintes tentei entrar no mercado com meus livros com pouco sucesso. Foi assim até que comecei a escrever histórias sobre um mundo com uma colossal tempestade mágica. Dalinar podia ver a grande tormenta se aproximando. Suas nuvens ascendiam no horizonte como uma vasta onda sombria e silenciosa. Ela ainda estava distante, mas chegaria. Furiosas e precisas, as grandes tormentas eram tão inevitáveis quanto o sol nascente. O Caminho dos Reis, versão de 2002, não publicada. O processo de escrita dessa versão foi uma dessas experiências tão absolutamente belas e envolventes que mesmo eu, um escritor profissional, tenho dificuldade em expressar. Parte descoberta, parte conexão rápida e furiosa de ideias, era como mapear uma ilha recém-descoberta que ninguém visitará até então. Embora ao mesmo tempo fosse como montar uma criação de Lego sem instruções e só com uma vaga ideia de como o resultado final deveria ser. Às vezes escrever é como cortar lenha. Você sabe o que precisa fazer e obriga-se a seguir até o fim. Em outras ocasiões, é como desenterrar um belo e precioso objeto, de maneira delicada e cuidadosa, mas também extremamente empolgante. O Caminho dos Reis teve esses dois lados,
e eles interagiram de um modo sublime. Levou 10 batimentos cardíacos. Dalinar contou-os enquanto a fumaça se acumulava ao redor da palma da sua mão, tomando a forma de uma espada de quase 1,5 metros de comprimento. A fumaça tornou-se aço no 10º batimento, e a arma caiu na mão que a esperava. Ela era leve e familiar ao toque, ela conhecia tão bem quanto conhecia a si mesmo. Ela havia se tornado parte dele no dia em que desenvolveram um laço, e crescerá para corresponder às suas necessidades específicas. A espada de Dalinar era uma arma simples e utilitária, reta, de fio duplo e quase sem ornamentos, a não ser por um único padrão de glifos. O Caminho dos Reis, versão de 2002, não publicada. Eu estava no ápice da minha habilidade de escritor em estágio de pré-publicação, não tinha praticamente distração alguma. Eu trabalhava à noite em um hotel, mas havia me formado na faculdade, e tinha sido rejeitado por todos os programas de letras a que havia me candidatado, usando Elantris como minha amostra de escrita. Eu não tinha mais dever de casa para me incomodar e ainda não estava casado. Meus amigos estavam se formando e se afastando. Eu nem mesmo era mais editor na revista, éramos só eu e esse livro. Ele começou com Dalinar, embora a grafia ainda não estivesse finalizada, e mostrava seu horror quando seu sobrinho, o rei, é quase morto no campo de batalha. O rei teria morrido, não fossem as ações de um único soldado, Merin, um lanceiro solitário vestido de azul subitamente lançou-se sobre as pedras e saltou sobre o fractário anônimo. Um único homem, mas foi o bastante. O lanceiro pulou heroicamente, descartando sua lança e agarrando a cintura do fractário inimigo. O peso atrapalhou o ataque do surpreso Pralan, e ele errou o rei. Desequilibrado, o fractário procurou desesperadamente suas rédeas, mas falhou. Ele cambaleou para trás, com o bravo lanceiro aletiano pendendo teimosamente da cintura do inimigo. O Caminho dos Reis, versão de 2002, não publicada. O outro personagem central era Tal, o arauto que havia voltado só para descobrir que ninguém acreditava que ele era quem dizia ser. Ele sentiu dor. Aquilo estava errado. Ele não deveria ser capaz de sentir dor. Sentir era uma palavra fraca demais. Durante tanto tempo, a dor havia sido tudo, mundo, sonho, pensamento e respiração. Sentir permitia uma separação grande demais. Se ele possuísse sanidade suficiente para pensar, teria ansiado pelo tempo quando a dor era simplesmente algo que sentia. Ele sentiu dor. O Caminho dos Reis, versão de 2002, não publicada. Merin treinou com um homem chamado Vasher para se tornar um fractário, tendo adquirido 2 fractais ao salvar a vida do rei. Ele conheceu os 2 filhos de Dalinar e tornou-se amigo deles, e de alguma forma as coisas ficaram malucas quando um ataque inesperado ao reino fez com que todos eles fugissem. Durante sua fuga, Merin começou a descobrir que havia poderes antigos retornando para os homens, e que um homem louco que alegava ser um arauto podia ter razão. Esprenos não estavam no livro, mas os indícios de poderes primordiais e sua conexão com os mortais estavam emergindo. Merin entrou no quarto, como fora instruído. O corpo do barco rangia intensamente enquanto balançava, mas Merin sentia como se houvesse adentrado outro mundo, um mundo de estranhos sinais alienígenas. Ele havia esperado ver números nas paredes. Renarin estava passando tempo demais no seu quarto, afinal de contas, mas enxergá-los ainda foi insólito para Merin. Renarin havia talhado seus números diretamente nas paredes e no piso de madeira, marcando cada um deles com uma mão precisa e cuidadosa. Milhares e milhares de glifos desfiguraram o quarto, que Renarin havia esvaziado de toda a mobília, exceto por uma única cadeira e uma trouxa de roupa de cama amassada no canto. Os números eram minúsculos desta vez, ainda menores do que aqueles que Renarin havia desenhado na sua cela. E havia muito mais deles. Parecia haver uma lógica, algo que Merin não conseguia captar. Alguns dos números se moviam em amplas formações, como exércitos marchando, e outros pareciam formar murais se o observador se afastasse o suficiente. Todas as 4 paredes estavam revestidas de garranchos, assim como todo o piso. Só uma seção do recinto ainda estava limpa, um local circular diretamente no centro da porta pela qual Merin havia entrado. O Caminho dos Reis, versão de 2002, não publicada. Sou um idiota. Vasher me explicou uma vez, e nunca parei para pensar o que ele queria dizer. Ele não me treinou para duelar, ele me treinou para lutar. Os ventos falavam com ele. Merin podia senti-los,
Podia sentir quando corpos perturbavam seu fluxo. Incorporando esse conhecimento à sua postura, ele bloqueou ataques que não podia ver. Moveu-se suavemente de um ataque para outro. Ele estava bem no meio de 5 oponentes, e durante um gracioso e convergente momento, ele lutou com todos eles ao mesmo tempo. O Caminho dos Reis, versão de 2002, não publicada. O livro concluído ficou maravilhoso. Ainda assim, era repleto de defeitos. Eu estava muito orgulhoso dele, mas sabia, mesmo enquanto terminava, que a minha habilidade não fora suficiente para a tarefa. Foi uma experiência estranha. Saber que eu cresceria imensamente durante o processo de escrita, sentir que O Caminho dos Reis era, de muitas maneiras, meu melhor livro. Sentir que finalmente eu havia me aproximado do escopo que tentará 2 vezes até então ao escrevê-lo, mas também saber que ainda não tinha conseguido. Eu vendi Elantris, finalmente, bem na hora em que terminei O Caminho dos Reis. O enviei para meu editor, Moshe, mas quando ele me ligou de volta para conversar sobre a publicação, eu disse que não queria, não ainda. O livro não estava do jeito certo. Passariam-se mais 7 longos anos antes que eu escrevesse o livro do jeito certo. Anos durante os quais aprendi um bocado sobre minha escrita e descobri exatamente o que eu queria dizer com o livro. A roda do tempo me ensinou a equilibrar um grande número de pontos de vista, mas meu sucesso com Mistborn me ensinou a manter o foco mais íntimo, mesmo quando a história era enorme. E, naturalmente, acabei percebendo que precisava trazer a ponte 4 para o livro. De certo modo, o volume que você está segurando agora é a 4ª encarnação de algo que passei 20 anos tentando escrever. Mesmo quando eu o entreguei, fiquei preocupado de que seria apenas um livro para um nicho muito específico, amado por uma pequena minoria de leitores. Ele quebra muitas regras literárias, tendo não apenas um, não apenas 2, mas 3 prólogos, ainda que eu chame o primeiro de capítulo 1. É ricamente ilustrado e inclui uma coleção de contos, na forma dos interlúdios, para explorar o mundo. É exatamente o que sempre me disseram para não publicar, para não escrever e para não esperar que as pessoas lessem. É a prova de que, mesmo para um escritor como eu, a arte realmente pode vencer a lógica. Neste caso, espero que todos vocês concordem que o destino foi digno de tal jornada. Brandon Sanderson, julho de 2019. Alak contornou um rochedo pedregoso e se deparou com o corpo de um petronante moribundo. O enorme animal de pedra jazia caído de lado, as protuberâncias do peito, que lembravam costelas, estavam quebradas e rachadas. A monstruosidade tinha uma forma um tanto esquelética, com membros anormalmente longos que brotavam de ombros de granito. Os olhos eram de um vermelho vivo na face afunilada, como se tivessem sido criados por uma fogueira no interior da pedra. Estavam esmorecendo. Mesmo após tantos séculos, ver um petronante de perto fez Kalak estremecer. As mãos do monstro tinham o tamanho de um homem. Já tinha sido morto por mãos como aquelas, e não fora agradável. Claro, morrer raramente era. Ele contornou a criatura e abriu o caminho com mais cuidado através do campo de batalha. A planície era cheia de rochas e pedras disformes, onde pilares naturais se erguiam ao redor e corpos cobriam o chão. Poucas plantas cresciam ali. Os penedos e montes exibiam várias cicatrizes. Alguns estavam estilhaçados, explodidos nos lugares em que os manipuladores de fluxos haviam lutado. Com menos frequência, Kalak passava por buracos irregulares, nos locais em que os petronantes haviam se desgarrado da pedra para se juntar à luta. Muitos ali eram humanos, muitos não. Os sangues se misturavam. Vermelho. Laranja. Violeta. Embora nenhum dos corpos em volta se movesse, uma indistinta bruma de sons pairava no ar. Gemidos de dor, gritos de luto. Não pareciam os sons de uma vitória. Fumaça espiralava de esparsos tufos de vegetação ou pilhas de cadáveres queimando. Até alguns trechos rochosos fumegavam. Os pulverizadores haviam feito um bom trabalho, mas eu sobrevivi, pensou Kalak, a mão no peito enquanto caminhava às pressas em direção ao ponto de encontro. Realmente sobrevivi dessa vez, e isso era perigoso. Quando morria, ele era enviado de volta, não havia escolha. Quando sobrevivia à desolação, supostamente deveria retornar também. Retornar ao lugar que temia. Retornar àquele lugar de dor e chamas. E se simplesmente decidisse não ir? Pensamentos perigosos, talvez desleais. Ele acelerou o passo.
O ponto de encontro era a sombra de uma grande formação rochosa, uma torre que se elevava até o céu. Como sempre, os 10 o haviam escolhido antes da batalha. Os sobreviventes deveriam se dirigir até lá. Estranhamente, apenas um deles o aguardava. Gesien. Os outros 8 teriam morrido? Era possível. A batalha tinha sido intensa daquela vez, uma das piores. O inimigo estava cada vez mais tenaz, mas não. Kalak franziu a testa ao se aproximar do sopé do rochedo. 7 magníficas espadas se erguiam orgulhosamente no local, fincadas no chão rochoso. Eram obras de arte, tinham formas graciosas, inscritas com glifos e arabescos. Ele reconheceu cada uma. Se seus donos tivessem morrido, as espadas teriam desaparecido. O poder daquelas espadas superava até o das espadas fractais. Eram únicas. Preciosas. Gesien estava parado diante do círculo que elas formavam, olhando para leste. Gesien, o vulto vestido de branco e azul olhou para ele. Mesmo após tantos séculos, Gesien ainda parecia jovem, como se mal tivesse completado 30 anos. Sua barba negra e curta estava cuidadosamente aparada, embora as vestes elegantes estivessem chamuscadas e manchadas de sangue. Pondo os braços atrás das costas, ele se virou para Kalak. O que houve, Gesien? Perguntou Kalak. Onde estão os outros? Partiram. A voz de Gesien era calma, profunda, soberba. Embora não usasse uma coroa havia séculos, ele conservava seus modos majestosos. E sempre parecia saber o que fazer. Pode chamar de milagre. Só um de nós morreu desta vez, Talenel, disse Kalak. A espada dele era a única que faltava. Sim. Ele morreu defendendo a passagem junto ao Canal do Norte. Kalak assentiu. Tal tinha tendência a escolher lutas desesperadas, e costumava vencê-las. Também costumava morrer no processo. Agora devia estar de volta ao lugar para onde eles iam entre desolações. O lugar dos pesadelos. Kalak sentiu que estava tremendo. Quando se tornará tão fraco? Gesien, não posso retornar dessa vez, sussurrou ele, se adiantando e segurando o braço do outro homem. Não consigo. Ele se sentiu desabando com a confissão. Quanto tempo se passará? Séculos, talvez milênios de tortura. Era difícil calcular. Aquelas chamas, aqueles ganchos se cravando em sua carne todos os dias. Arrancando a pele do braço, queimando a gordura e chegando ao osso. Ele podia sentir o cheiro. Ó Todo-Poderoso, ele podia sentir o cheiro. Deixe sua espada, disse Gesien. O quê? Gesien acenou com a cabeça para o círculo de armas. Eu fui escolhido para esperar por você. Não sabíamos ao certo se você tinha sobrevivido. Nós tomamos uma decisão. Está na hora de o sacropacto terminar. Kalak sentiu uma aguda pontada de pavor. Qual será o resultado disso? Ishar acredita que, se um de nós continuar ligado ao sacropacto, talvez seja suficiente. Existe a chance de pormos fim ao ciclo de desolações. Kalak olhou nos olhos do rei imortal. Uma fumaça preta se elevava de um pequeno arbusto à esquerda. Gemidos dos moribundos ecoavam atrás deles. Nos olhos de Gesien, Kalak viu angústia e pesar. Talvez até covardia. Ali estava um homem pendurado sobre um abismo, agarrado a um fio, pelo Todo-Poderoso, pensou Kalak. Você também está arrasado, não está? Todos eles estavam. Kalak se virou e foi até uma beirada que dava vista para a parte do campo de batalha. Havia muitos cadáveres, em meio aos quais caminhavam os vivos. Homens em mantos primitivos, portando lanças com pontas de bronze. Outros, perto deles, envergavam resplandecentes armaduras. Um grupo de 4 homens, vestidos com peles curtidas ou peças de couro de má qualidade, foi se juntar a uma figura de ar portentoso, envergando uma linda armadura de prata, incrivelmente intrincada. Um enorme contraste. Gesien se postou ao seu lado. Eles nos veem como divindades, disse Kalak. Eles confiam em nós, Gesien. Nós somos tudo o que eles têm. Eles têm os radiantes. Vai ser o bastante. Kalak balançou a cabeça. Ele não vai se deter por causa disso. O inimigo. Ele vai encontrar um meio de contornar a situação. Você sabe disso. Talvez.
O rei dos arautos não ofereceu mais nenhuma explicação. E tal? Perguntou Kalak. A carne queimando. O fogo. A dor após dor após dor. É melhor um homem sofrendo do que 10, murmurou Gesem. Ele soava tão frio. Como uma sombra gerada por calor e luz caindo sobre alguém honrado e honesto, projetando uma escura imitação. Gesem retornou ao círculo de espadas. Surgindo da bruma e úmida de condensação, sua própria espada se materializou em suas mãos. Já foi decidido, Kalak. Vamos seguir nossos caminhos e não vamos nos procurar. Nossas espadas devem ser deixadas aqui. O Sacro Pacto termina agora. Levantando a espada, ele a cravou na pedra, junto com as outras 7. Olhou então para a arma, hesitante. Por fim, fez uma mesura e virou o rosto. Como se envergonhado, nós escolhemos esse fardo voluntariamente. Podemos escolher nos livrar dele se quisermos. O que vamos dizer às pessoas, Gesem? Perguntou Kalak. O que vão dizer deste dia? É simples, respondeu Gesem. Vamos dizer que eles finalmente venceram. É uma mentira bem fácil. Quem sabe? Talvez acabe se mostrando verdade. Kalak observou Gesem se afastar em meio à paisagem calcinada. Por fim, convocou a própria espada e a cravou na rocha ao lado das outras 8. Depois deu meia volta e caminhou em direção oposta a Gesem, mas não conseguiu deixar de olhar para trás, para o único espaço ainda vazio no círculo. O local em que a 10ª espada deveria estar fincada, o único deles que fora perdido. O único que eles haviam abandonado. Perdoe-nos, pensou Kalak. Então foi embora. O amor dos homens é uma coisa fria, um riacho de montanha a 3 passos do gelo. Nós lhe pertencemos. Ó Pai das tempestades, nós lhe pertencemos. 1000 dias somente e a tempestade eterna chegará. Coletado no primeiro dia da semana pala do mês Chais do ano de 1171, 31 segundos antes da morte. O indivíduo era uma mulher olhos escuros, de meia idade e grávida. A criança não sobreviveu. Setet filho Valano, insincero de Shinovar, vestiu-se de branco no dia em que deveria matar um rei. A roupa branca era uma tradição parchindiana, estranha para ele. Mas fazia o que seus mestres mandavam e sem pedir explicações. Estava sentado em um grande salão de pedra aquecido por enormes fogueiras, que projetavam uma luz extravagante sobre os convivas, fazendo gotas de suor brotarem em suas peles enquanto eles dançavam, bebiam, gritavam, cantavam e batiam palmas. Alguns caíam ao chão com os rostos vermelhos de tanto farrear, demonstrando que seus estômagos eram odres ordinários de vinho. Pareciam mortos, pelo menos até que seus amigos os carregassem para fora do salão até seus leitos. Setet não se movia ao som dos tambores, nem bebia o vinho cor de safira nem se levantava para dançar. Permanecia sentado em um banco ao fundo, como um criado imóvel vestido de branco. Durante a celebração da assinatura do tratado, poucos repararam nele. Era apenas um criado, e os chinos eram fáceis de se ignorar. Quase todos ali no Oriente consideravam o povo de Setet dócil e inofensivo. Geralmente tinham razão. Os percussionistas iniciaram um novo ritmo. As batidas ressoavam nos ouvidos de Setet como um quarteto de corações pulsantes, bombeando ondas de sangue invisível através do recinto. Os mestres de Setet, vistos desdenhosamente como selvagens por alguns reinos mais civilizados, estavam sentados às suas próprias mesas. Eram homens de pele preta como azeviche com estrias vermelhas. Eram chamados de parchindianos, primos do povo mais dócil e servil conhecido como parchemano na maior parte do mundo. Uma singularidade. Eles não chamavam a si mesmos de parchindianos, esse era o nome que os aletianos lhes deram. Significava algo como parchemanos que raciocinam. Nenhum dos lados parecia ver isso como um insulto. Os parchindianos haviam trazido os músicos. Os aletianos olhos claros a princípio se mostraram hesitantes. Para eles, tambores eram instrumentos rudimentares da plebe olhos escuros. Mas o vinho era um grande assassino de tradições e decoro, e agora a elite aletiana já dançava com abandono. Setet se levantou e começou a abrir caminho em meio ao salão. A festança durará bastante tempo, até o rei já se retirara horas antes. Mas muitos ainda celebravam. Setet se viu forçado a contornar Dalinar Kholin, o irmão do rei, que se aboletara, bêbado,
em uma pequena mesa. Velho, mas de compleição robusta, o homem afastava todos que tentavam encorajá-lo a ir para a cama. Onde estaria Jasna, a filha do rei? Eliocar, filho e herdeiro, estava sentado a uma mesa alta, presidindo a festa na ausência do pai. Conversava com dois homens, um asixiano de pele escura, que tinha uma estranha mancha clara em uma das bochechas, o outro, de aparência letiana, era mais magro e não parava de olhar por cima do ombro. Os companheiros do herdeiro não tinham importância. Mantendo distância deles, Setet caminhou rente à parede do salão e se aproximou dos percussionistas. Esprenos de música percorriam o ar ao redor deles, os pequenos espíritos rodopiavam e assumiam a forma de fitas translúcidas. Quando Setet passou, os músicos notaram sua presença. Logo iriam se recolher, juntamente com os demais parchendianos. Não pareciam ofendidos. Não pareciam enraivecidos. No entanto, iam romper o tratado que haviam firmado apenas poucas horas antes. Não tinha sentido. Mas Setet não fazia perguntas. No fundo do salão, ele passou por uma fileira de luzes azuis que se projetavam da interseção da parede com o piso. Provinham de safiras infundidas com luz das tempestades. Sacrilégio! Como podiam os homens daquelas terras usar algo tão sagrado para a simples iluminação? Pior ainda, dizia-se que os sábios aletianos estavam prestes a criar novas espadas fractais. Setet torcia para que estivessem apenas se exibindo. Pois se aquilo realmente acontecesse, mudaria o mundo. Provavelmente de tal forma que pessoas de todos os países, do distante Tailena às altitudes de Dakevet, acabariam falando em aletiano com seus filhos. Eram um grande povo, esses aletianos. Mesmo bêbados, emanavam uma nobreza natural. Altos e bem constituídos, os homens trajavam casacos de seda escura abotoados nas laterais do peito e meticulosamente ornamentados com ouro ou prata. Todos pareciam generais em um campo de batalha. As mulheres eram ainda mais esplêndidas. Usavam grandes vestidos de seda bem ajustados, cujas cores vivas contrastavam com as tonalidades escuras preferidas pelos homens. A manga esquerda de cada vestido era mais longa que a direita, recobrindo a mão. As aletianas tinham um estranho senso de decoro. Seus cabelos muito escuros eram presos no alto, em coques ou tranças intrincadas. Frequentemente elas os entrelaçavam com fitas ou ornamentos de ouro, além de pedras preciosas que irradiavam luz. Lindas. Profanas, mas lindas. Setet deixou o salão de banquete. No corredor, passou pela porta do recinto onde se realizava a festa dos mendigos. Era uma tradição aletiana, um banquete para os homens e mulheres mais pobres da cidade, complementando o que era oferecido ao rei e seus convivas. Um homem de barba longa e grisalha estava estirado junto à porta, sorrindo tolamente, se devido ao vinho ou a uma mente fraca. Setet não sabia dizer. Você me viu? Perguntou o homem, a voz pastosa. Depois riu, começou a falar baboseiras e estendeu a mão para um odre de vinho. Então era mesmo a bebida. Seguindo em frente, Setet passou por uma fileira de estátuas representando os 10 arautos da antiga teologia Vorin. Gezerese, Ishi, Kelek, Talemelat. Ele os contou um a um e percebeu que só havia 9 ali. Claramente, faltava um. Por que a estátua de Chalas fora removida? Diziam que o rei Gavilar era muito devotado à fé Vorin. Excessivamente devotado, segundo alguns. A certa altura, o corredor fez uma curva para a direita, acompanhando o perímetro do palácio abobadado. Setet estava no andar do rei, o segundo, cercado por paredes, teto e piso de pedras. Um sacrilégio. Pedras não deviam ser pisadas. Mas o que ele podia fazer? Era um insincero. Fazia o que seus mestres mandavam. Naquele dia, isso incluía vestir-se de branco. Calça branca alargatada na cintura com uma corda e uma camisa translúcida de mangas compridas, aberta na frente. Roupas brancas para um assassino era uma tradição entre os parchendianos. Embora Setet não tivesse perguntado, seus mestres tinham lhe explicado o motivo. Branco para ser ousado. Branco para não se confundir com a noite. Branco para alertar, pois, se fosse assassinar um homem, ele tinha o direito de vê-lo se aproximando. Setet dobrou novamente à direita, seguindo em direção aos aposentos do rei. Tochas queimavam nas paredes,
produzindo uma luz que ele achou insatisfatória, como um caldo ralo após um longo jejum. Esprenos de chamas dançavam ao redor de cada uma como grandes insetos feitos de luz solidificada. As tochas eram inúteis para Setet. Ele tateou sua bolsa para pegar as esferas lá dentro, mas hesitou quando viu luzes azuis à frente. Eram duas lanternas de luz das tempestades presas à parede, com brilhantes safiras em seu centro. Setet se adiantou e estendeu a mão para o vidro que recobria uma das gemas. "Você aí!" gritou uma voz, em aletiano. 2 guardas estavam postados na interseção. Vigilância dupla, pois havia selvagens em Colinar naquela noite. Verdade que os selvagens agora eram supostos aliados. Mas alianças podiam ser muito superficiais. Aquela não duraria mais 1 hora. Os 2 guardas se aproximaram, segurando lanças. Não sendo olhos claros, eram proibidos de usar espadas. Mas suas armaduras peitorais azuis eram ornamentadas, assim como seus elmos. Podiam ser olhos escuros, mas eram cidadãos eminentes, com posições de destaque na guarda real. Parando a poucos passos, o guarda-frente fez um gesto com a lança. "Vá embora. Aqui não é lugar para você." Ele tinha pele bronzeada de aletiano e um fino bigode lhe contornava a boca, transformando-se em barba logo abaixo. Setet não se moveu. "E então?" disse o guarda. "O que está esperando?" Setet inspirou profundamente, absorvendo luz das tempestades, que fluiu para seu corpo das safiras gêmeas nas paredes, sugada por sua profunda inalação. A luz das tempestades vibrou dentro dele e subitamente o corredor mergulhou nas sombras, como uma colina privada do sol por uma nuvem passageira. Setet podia sentir o calor da luz, sua fúria, como uma tempestade injetada em suas veias. Seu poder era revigorante, mas perigoso. Impelia-o a agir, a avançar, a golpear. Prendendo a respiração, ele se aferrou à luz. Podia senti-la escapando. A luz das tempestades só podia ser retida por pouco tempo, no máximo alguns minutos. Então escapava, o corpo humano um receptáculo poroso demais. Setet ouvirá dizer que os esvaziadores conseguiam contê-la perfeitamente. Mas será que eles existiam, realmente? Seu castigo proclamava que não. Sua honra exigia que sim. Ardendo com a energia sagrada, Setet encarou os guardas, que enxergavam a luz fluindo dele, espiralando de sua pele como fumaça luminosa. O guarda à frente apertou os olhos e franziu a testa. Setet teve certeza de que o homem jamais vira algo assim. Até onde sabia, matara todos os pisapedras que haviam visto o que ele podia fazer. "O que? O que você é?" A voz do guarda perderá a segurança. "Espírito ou homem? O que eu sou?" murmurou Setet, deixando escapar um pouco de luz por entre os lábios e fixando o olhar em um ponto atrás do segundo homem. "Sou alguém que lamenta muito." Setet piscou e se projetou para aquele ponto distante. A luz das tempestades se irradiou dele com um clarão, esfriando sua pele. Imediatamente, o solo deixou de atraí-lo para baixo e ele foi puxado até o ponto de projeção. Era como se, para ele, aquela direção tivesse se tornado para baixo. Fora uma projeção básica, a primeira de seus 3 tipos de projeção. Dava-lhe a capacidade de manipular qualquer força, espreno ou Deus que prendesse os homens ao chão. Com aquela projeção, ele conseguia ligar pessoas ou objetos a diferentes superfícies ou direções. Da perspectiva de Setet, o corredor era agora um poço profundo no qual estava caindo, enquanto os 2 guardas estavam em uma das laterais. Ambos ficaram perplexos quando foram atingidos na cara pelos pés de Setet e derrubados. Setet mudou sua perspectiva e se projetou para o chão. A luz escapava dele. O chão do corredor se tornou embaixo novamente, e ele aterrissou entre os 2 guardas, as roupas crepitando e soltando flocos de gelo. Ele se ergueu e iniciou o processo de convocar sua espada fractal. Um dos guardas tateou em busca da própria lança. Setet estendeu a mão, tocou o ombro do soldado e levantou os olhos. Focalizando um ponto acima, forçou a luz para fora de si e para dentro do corpo do guarda, projetando o pobre homem ao teto. O guarda gritou de surpresa quando acima, para ele, virou abaixo. Deixando um rastro de luz, ele atingiu o teto e soltou a lança. Como a arma não fora especificamente projetada, caiu ruidosamente no chão, ao lado de Setet. Matar.
era o maior dos pecados. Entretanto, ali estava Seth, insincero, caminhando profanamente sobre pedras usadas para construir. E isso nunca terminava. Em sua condição de insincero, havia uma única vida que ele estava proibido de tirar, a própria. Na 10ª batida de seu coração, a espada fractal surgiu em sua mão. Materializou-se como uma névoa solidificada, com gotas d'água sobre o metal da lâmina. Sua espada fractal era longa e fina, com 2 gumes, menor que a maioria das outras. Com um movimento largo que entalhou uma linha no chão de pedra, Seth decepou o pescoço do segundo guarda. Como sempre, a espada fractal matava de modo estranho. Embora cortasse facilmente pedra, aço e qualquer material inanimado, o metal parecia se esfumar quando tocava a pele viva. A lâmina atravessou o pescoço do guarda sem deixar marcas, mas tão logo o movimento se completou, os olhos do homem começaram a fumegar e arder. Por fim, escureceram, murcharam, e ele caiu para frente, morto. Uma espada fractal não cortava a carne viva, amputava a alma em si. Acima, o primeiro guarda arquejou. Conseguirá se levantar, ainda que seus pés estivessem plantados no teto do corredor. Fractário! Gritou ele. Um fractário está atacando as dependências do rei. As armas, finalmente, pensou Seth. Os guardas não estavam familiarizados com o uso que Seth fazia da luz das tempestades, mas reconheciam uma espada fractal. Seth se abaixou e pegou a lança caída do guarda. Ao fazer isso, liberou o ar que estava prendendo desde que absorvera a luz. Enquanto ele a retinha, a luz das tempestades o sustentava, mas como as 2 lanternas não continham uma grande quantidade, ele logo precisaria inspirar mais. Agora que parara de prender o fôlego, a luz se escoava mais rapidamente. Apoiando o cabo da lança no piso de pedra, Seth levantou os olhos. O guarda acima havia parado de gritar e arregalar os olhos enquanto as barras de sua camisa começavam a pender, à medida que o chão abaixo readquiria sua predominância. A luz que emanava de seu corpo mingou. Ele olhou para Seth. Olhou para a ponta da espada, que apontava diretamente para o seu coração. Esprenos de medo violáceos brotaram da pedra ao seu redor. A luz acabou. O guarda caiu. Ele gritou quando a lança lhe atravessou o peito. Seth largou a arma, deixando-a cair com um baque surdo puxada pelo corpo que se retorcia em sua ponta. Empunhando a espada fractal, Seth entrou em um corredor lateral, seguindo o mapa que havia memorizado. Virou uma esquina e se encolheu contra a parede no exato momento em que outros guardas acorriam ao local onde estavam os colegas mortos. Os recém-chegados começaram a gritar, repercutindo o sinal de alerta. As instruções de Seth eram claras. Matar o rei e ser visto cometendo o ato. Deixar que os aletianos soubessem que ele estava chegando e o que estava fazendo. Por quê? Porque os parchindianos haviam concordado com o tratado, para enviar um assassino na mesma noite de sua assinatura. Outras gemas brilhavam nas paredes daquele corredor. O rei Gavilar gostava de ostentação, não tinha como saber que, deste modo, fornecia Seth fontes de energia para usar nas projeções. As habilidades de Seth não eram vistas há milênios. Histórias daqueles tempos já quase não existiam e as lendas eram tremendamente imprecisas. Seth espreitou novamente o corredor. Um dos guardas na interseção o viu, apontou para ele e gritou. Após se assegurar de que fora visto, Seth se afastou correndo. Enquanto corria, inspirou profundamente, absorvendo a luz contida nas lanternas. Seu corpo se preencheu, sua velocidade aumentou e seus músculos transbordaram de energia. A luz dentro dele se tornou uma tempestade, sua pulsação retumbava em seus ouvidos. Era algo terrível e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Ele atravessou 2 corredores, dobrou em um terceiro e abriu a porta de um depósito. Parou então por alguns momentos, o bastante para que um guarda contornasse a esquina e o visse, e entrou correndo. Preparando uma projeção plena, ergueu um braço e ordenou à luz que se concentrasse ali, fazendo a pele irradiar luminosidade. Em seguida, gesticulou na direção da moldura da porta, recobrindo-a com uma luminescência branca. No momento exato em que os guardas chegaram, ele fechou a porta. A luz das tempestades prendeu a porta na moldura com a força de 100 braços. Uma projeção plena unia coisas e as mantinha juntas até a luz se esgotar. Porém,
demorava mais para ser criada e consumia luz com rapidez muito maior que uma projeção básica. Os guardas começaram a jogar seu peso contra a porta, fazendo a maçaneta estremecer e a madeira rachar. Um homem pediu por um machado. Setet atravessou o aposento em passadas rápidas, zigue-zagueando por entre os móveis armazenados lá. Eram de madeiras preciosas e decorados com tecidos vermelhos. Ao chegar à parede oposta, ele ergueu a espada fractal e, preparando-se para mais um sacrilégio, golpeou a pedra cinza escura no sentido horizontal. A pedra cedeu facilmente, uma espada fractal podia cortar qualquer objeto inanimado. Seguiram-se 2 golpes verticais e outro horizontal, mais abaixo, que destacaram um grande bloco da parede. Setet pressionou a mão contra a pedra e a infundiu com luz das tempestades. Atrás dele, a porta do aposento começou a ruir. Setet olhou por cima do ombro e se concentrou na porta que tremia, projetando o bloco naquela direção. Cristais de gelo se formaram em suas roupas. Projetar algo tão grande exigia uma enorme quantidade de luz. A tempestade dentro dele se amainou como um temporal reduzido a um chuvisco. Ele deu um passo para o lado. O grande bloco de pedra estremeceu e começou a deslizar para dentro da sala. Normalmente, mover o bloco seria impossível. O próprio peso prenderia nas pedras abaixo. Agora, no entanto, o mesmo peso o havia liberado. Para o bloco, a porta do aposento estava embaixo. Com um profundo rangido, o cubo de pedra se desprendeu da parede e atravessou o ar, destroçando os móveis. Os soldados, que haviam finalmente quebrado a porta, entraram aos tropeções justamente no momento em que o enorme bloco se chocou contra eles. Setet virou as costas para os terríveis sons de gritos, de madeira se estilhaçando, de ossos se partindo. Abaixando-se, passou pelo buraco e entrou no corredor ao lado. Caminhou devagar, absorvendo luz das lâmpadas pelas quais passava, bombeando-a para dentro de si e reestocando tempestade em seu corpo. À medida que a luz das lâmpadas minguava, o corredor escurecia. Ao fundo, havia uma grossa porta de madeira. Quando ele se aproximou, pequenos esprenos de medo, sob a forma de viscosos globos purpúreos, começaram a se soltar das paredes e se dirigir para a porta. Estavam sendo atraídos pelo medo sentido do outro lado. Setet abriu a porta e entrou no último corredor, que levava aos aposentos do rei. Altos vasos de cerâmica vermelha ladeavam a passagem, intercalados por soldados nervosos. No centro, um tapete longo e estreito. Vermelho como um rio de sangue. Sem esperar que Setet se aproximasse, os lanceiros à frente deram uma breve corrida e ergueram suas curtas lanças de arremesso. Setet bateu com a mão em um dos umbrais da porta e introduziu luz das tempestades da moldura, utilizando o terceiro e último tipo de projeção, a projeção reversa. Esta funcionava de modo diferente das outras duas. Não fez a moldura da porta emitir luz das tempestades, na verdade, pareceu sugar a luz circundante, o que lhe conferiu uma estranha obscuridade. Os lanceiros arremessaram suas lanças. Setet permaneceu imóvel, com a mão pousada no umbral. Uma projeção reversa requeria um contato constante, mas consumia relativamente pouca luz. Enquanto estivesse em efeito, tudo o que se aproximasse dele, sobretudo objetos mais leves, era atraído, em vez disso, para a projeção. As lanças mudaram de rumo em pleno ar, desviando-se de Setet e colidindo contra a moldura da porta. Assim que sentiu as batidas, Setet saltou no ar e se projetou para a parede à direita, onde seus pés atingiram a pedra com um baque. Imediatamente, ele reorientou sua perspectiva. A seus olhos, ele não estava de pé na parede. Os soldados que estavam, com o tapete vermelho sangue se estendendo entre eles como uma longa tapeçaria. Setet disparou pelo corredor, desferindo golpes com sua espada fractal, varando os pescoços de 2 dos homens que lhe haviam arremessado lanças. Eles desabaram no chão com os olhos queimados. Os outros guardas no corredor entraram em pânico. Alguns tentaram atacá-lo, outros gritaram pedindo ajuda e outros fugiram dele. Os atacantes estavam em apuros, desorientados pela estranheza de tentar atacar alguém de pé na parede. Setet cortou mais alguns, saltou no ar, rodopiou e se projetou de novo para o chão. Aterrissou em meio aos soldados. Completamente cercado, mas empunhando uma espada fractal. Segundo a lenda, as espadas fractais haviam sido empunhadas pela primeira vez pelos Cavaleiros Radiantes, em épocas remotas. Foram presentes de seu deus,
concedidos para que pudessem combater monstruosidades de pedra e chamas com vários metros de altura, inimigos cujos olhos ardiam de ódio. Os esvaziadores. Quando seu adversário tinha pele dura como pedra, o aço era inútil. Algo sobrenatural se fazia necessário. Setet se ergueu, suas largas roupas brancas esvoaçando, o maxilar tenso diante dos próprios pecados. Depois atacou, sua arma cintilando à luz das tochas. Desferiu 3 golpes, um após outro. Golpes largos e elegantes. Não teve como deixar de ouvir os gritos que se seguiram, nem de ver os homens tombarem à sua volta como brinquedos derrubados por uma criança descuidada. Se a espada tocasse a coluna de um homem, este morria com os olhos queimados. Se atravessasse o núcleo de um membro, matava esse membro. Um dos soldados cambaleou para longe de Setet, um dos braços pendendo inutilmente do ombro. Jamais seria capaz de senti-lo ou usá-lo novamente. Setet baixou a espada fractal, parado em meio aos corpos de olhos carbonizados. Ali em Aletar, os homens sempre falavam das lendas, da difícil vitória da humanidade sobre os esvaziadores. Mas, quando armas criadas para combater pesadelos se voltavam contra soldados comuns, as vidas dos homens se tornavam coisas sem valor. Setet se virou e seguiu o caminho, seus chinelos pisando o macio tapete vermelho. A espada fractal, como sempre, lançava límpidos reflexos prateados. Quando se matava com uma espada fractal, não havia sangue. O que parecia um sinal. A espada fractal era somente uma ferramenta, não podia ser culpada pelos homicídios. A porta no final do corredor se escancarou. Setet parou quando um grupo de soldados saiu correndo, escoltando um homem com vestes reais que mantinha a cabeça abaixada, como que para evitar flechadas. Os soldados, vestidos de azul escuro, a cor da guarda do rei, não pararam para olhar os cadáveres. Estavam preparados para as habilidades de um fractário. Abrindo uma porta lateral, empurraram seu protegido para dentro, vários deles apontando as lanças para Setet enquanto recuavam. Outra figura saiu dos aposentos do rei, usava uma reluzente armadura azul, confeccionada com placas delicadamente entrelaçadas. Ao contrário de uma armadura comum, porém, aquela não possuía couro ou malhas visíveis nas junções, apenas placas menores, ajustadas com intrincada precisão. A armadura era esplêndida, placas azuis com incrustações douradas nas bordas e um elmo ornamentado com 3 fileiras de pequenas protuberâncias em forma de chifres. Uma armadura fractal, o complemento habitual para uma espada fractal, que o recém-chegado também possuía, uma arma enorme, com mais de 1,80 m de comprimento, ornamentada com um desenho em forma de chamas e feita de um metal argênteo, tão polido que parecia brilhar. Uma arma projetada para matar deuses sombrios, uma versão maior da que Setet segurava. Setet hesitou. Não reconhecia a armadura, não fora avisado de que seria incumbido desta tarefa nem dispusera de tempo adequado para memorizar os diversos tipos de armaduras e espadas que os aletianos possuíam. Mas teria que se encarregar daquele fractário antes de perseguir o rei, não podia deixar tal inimigo para trás. Além disso, talvez o fractário pudesse derrotá-lo, matá-lo, pondo fim à sua miserável existência. Suas projeções não funcionariam diretamente em alguém protegido por uma armadura fractal, que também melhoraria a força e a resistência do homem. A honra de Setet não lhe permitiria trair sua missão e procurar a morte, mas caso acontecesse, seria bem-vinda. O fractário atacou. Setet se projetou para a lateral do corredor e, dando um salto mortal, aterrissou na parede. Depois recuou, com a espada preparada. O fractário adotou uma postura agressiva, usando uma das posições de batalha favoritas ali no Oriente. Movia-se com muito mais agilidade do que se poderia esperar de um homem metido em uma armadura tão volumosa. A armadura fractal era uma ferramenta extraordinária, tão antiga e mágica quanto as espadas que complementava. Setet não possuía uma armadura, nem gostaria. Suas projeções interferiam com as gemas que alimentavam a armadura fractal, e ele tinha que escolher entre uma coisa e outra. O fractário golpeou. Setet pulou para o lado e se projetou para o teto quando a espada do adversário atingiu a parede. Sentindo a emoção da luta, Setet avançou e golpeou para baixo, tentando acertar o elmo do fractário.
O homem se esquivou caindo de joelhos, e a espada fractal de Setet cortou apenas o ar. Setet pulou para trás quando o fractário deu uma estocada para cima, rasgando o teto, e depois se virou para ele quando Setet disparou ao longo do teto. Como era de se esperar, o fractário tentou acertá-lo de novo. Setet pulou para o lado, rolou e se projetou para o chão novamente, aterrissando por trás do fractário e golpeando então um flanco desprotegido. Infelizmente, a armadura fractal oferecia uma grande vantagem, podia bloquear uma espada fractal. A arma de Setet desferiu um golpe violento, gerando uma teia de linhas brilhantes que se alastrou pela parte posterior da armadura, fazendo vazar luz. Uma armadura fractal não amassava nem entortava, como os metais comuns. Para perfurá-la, Setet teria que atingir o fractário no mesmo local pelo menos 2 vezes. Com um rodopio, ele se pôs fora do alcance do fractário quando este desferiu uma estocada furiosa, visando seus joelhos. A tempestade dentro de Setet lhe proporcionava muitas vantagens, inclusive capacidade de se recuperar rapidamente de pequenos ferimentos. Mas não restauraria membros aniquilados por uma espada fractal. Contornando o fractário, Setet escolheu o momento e se lançou para a frente. O fractário golpeou de novo, mas Setet se projetou momentaneamente ao teto, desviando-se, e depois de novo ao chão. Atacou ao aterrissar, mas o fractário se recuperou depressa e executou um perfeito contra-ataque, que por poucos centímetros não o acertou. O homem era perigosamente hábil com aquela espada. Muitos fractários dependiam demais do poder de sua arma e armadura. Aquele homem era diferente. Setet pulou para a parede e lançou rápidas estocadas contra o fractário, como uma enguia agressiva. O fractário se defendeu com movimentos largos. O comprimento de sua espada mantinha Setet à distância. Isso está demorando muito, pensou Setet. Se o rei escapasse para um esconderijo, Setet teria falhado em sua missão, independentemente de quantas pessoas matasse. Ele se inclinou e desferiu mais um golpe, porém o fractário o obrigou a recuar. Cada segundo a mais de combate era um segundo que o rei teria para escapar. Chegará a hora de ser imprudente. Setet se lançou no ar, projetando-se para outra extremidade do corredor, caindo com os pés voltados para o adversário. O fractário não hesitou em golpear, mas Setet se projetou para baixo, caindo imediatamente. A espada fractal cortou o ar acima dele. Aterrissando agachado, Setet aproveitou o impulso para lançar uma estocada no flanco do fractário, bem onde a armadura fora atingida antes. O golpe foi poderoso. Aquela parte da armadura se estilhaçou, lançando no ar fragmentos de metal derretido. O fractário grunhiu, caiu sobre um dos joelhos e levou a mão à lateral do corpo. Setet lhe deu um chute, com força multiplicada pela luz da tempestade. O pesado fractário se chocou contra a porta dos aposentos do rei, que se despedaçou, e caiu para dentro. Setet o deixou onde estava e enveredou pela passagem à direita, pela qual o rei fora conduzido. O corredor ali tinha o mesmo tapete vermelho, e suas lâmpadas de luz permitiram que Setet recarregasse a tempestade dentro de si. A energia voltou a arder dentro dele, que apressou o passo. Caso se adiantasse o bastante, poderia se encarregar do rei e retornar para combater o fractário. Não seria fácil. Uma projeção plena em uma porta não deteria um fractário, e aquela armadura tornava o homem sobrenaturalmente rápido. Setet deu uma olhada por cima do ombro. O fractário não o estava seguindo. Permanecia sentado, parecendo aturdido. Setet mal conseguia vê-lo, sentado à porta, em meio a fragmentos de madeira. Talvez Setet o tivesse ferido mais do que pensava, ou talvez, Setet se imobilizou. Pensou na cabeça abaixada do homem que havia fugido, em seu rosto obscurecido. O fractário ainda não o estava seguindo. Ele era muito habilidoso. Diziam que poucos espadachins podiam rivalizar com Gavilar Kholin. Será que? Setet deu meia volta e correu, acreditando em seu instinto. Assim que o fractário o viu, ficou de pé rapidamente. Setet acelerou. Qual seria o lugar mais seguro para o rei? Nas mãos de alguns guardas, fugindo? Ou protegido por uma armadura fractal, deixado para trás, descartado como um simples guarda-costas? Astuto, pensou Setet, enquanto o antes moroso fractário assumia de novo uma postura de combate. Setet o atacou com vigor renovado, desferindo uma série de golpes com sua espada. O fractário,
o rei reagiu agressivamente com golpes largos. Ao se esquivar de um destes, Settent sentiu o vento produzido pela arma, que não o acertou por pouco. Então, calculando com cuidado o movimento seguinte, abaixou-se e investiu para frente, passando por baixo do contragolpe do rei. Esperando outro golpe no flanco, o rei cobriu com o braço o buraco na armadura e girou. Isso proporcionou a Settent espaço suficiente para passar por ele e entrar nos aposentos reais. O rei se preparou para segui-lo, mas Settent, que corria pela sala prodigamente mobiliada, tocava os móveis, infundia-os com luz das tempestades e os projetava para um ponto atrás do rei. A mobília despencava como se a sala tivesse sido virada de lado. Sofás, cadeiras e mesas caíram na direção do atônito rei. Gavilar cometeu o erro de golpear os móveis com sua espada fractal. A arma atravessou facilmente um grande divã, mas os pedaços ainda o atingiram, fazendo-o cambalear. Um tamborete o atingiu em seguida e o arremessou ao chão. Gavilar girou para fora do caminho dos móveis e avançou, com a armadura vertendo jorros de luz pelas partes rachadas. Reunindo todas as suas forças, Settent deu um pulo, projetando-se para trás e para a direita enquanto o rei se aproximava. Desviando-se de um golpe, lançou-se para a frente com duas projeções básicas em sequência. Luz das tempestades emanou de seu corpo, congelando suas roupas, enquanto era traído na direção do rei 2 vezes mais rápido que em uma queda normal. A postura do rei demonstrou sua surpresa quando Settent parou em pleno ar e então se lançou contra ele, golpeando. Ele acertou o elmo do rei, depois imediatamente projetou-se para cima, caindo com força no teto de pedra. De tanto se projetar em muitas direções, e muito rapidamente, seu corpo perderá o sentido de orientação, tornando difícil uma aterrissagem graciosa. Cambaleante, ele se pôs de pé, abaixo. O rei recuou, tentando se posicionar para atacar. Seu elmo estava quebrado, vazando luz. Adotando uma postura defensiva e protegendo a lateral perfurada, ele deu uma estocada na direção do teto, usando apenas uma das mãos. Imediatamente, Settent se projetou para baixo, julgando que o ataque do rei o impediria de recolher a espada a tempo. Settent subestimou o oponente. O rei aceitou o golpe de Settent, confiando em seu elmo para absorvê-lo. Quando Settent atingiu o elmo pela segunda vez, e o despedaçou, Gavilar lhe desferiu um soco no rosto com a mão livre, recoberta pela manopla. Uma luz ofuscante relampejou nos olhos de Settent, em contraponto com a súbita agonia que explodiu em seu rosto. Sua visão começou a falhar e tudo se anuviou. Dor! Tanta dor! Settent gritou, perdendo luz das tempestades velozmente e se chocando contra alguma coisa dura. As portas da sacada. Mais dores percorreram seus ombros, como se 100 adagas lhe tivessem sido cravadas. Ele caiu no chão, rolou e parou, os músculos tremendo. O golpe teria matado um homem comum. Não há tempo para a dor. Não há tempo para a dor. Não há tempo para a dor. Ele piscou e balançou a cabeça. O mundo estava escuro e desfocado. Teria perdido a visão? Não. Estava escuro lá fora. Ele estava na sacada de madeira. A força do soco o arremessara através das portas. Ruídos surdos. Passos pesados. O fractário, cambaleando e com a visão turva, Settent se pôs de pé. Sangue escorria de seu rosto. Luz das tempestades fluía de sua pele, cegando seu olho esquerdo. A luz ia curá-lo, se possível. Ele sentia o queixo deslocado. Estaria quebrado? Ele largou a espada fractal. Uma sombra oscilante se moveu à sua frente. A armadura do fractário perderá tanta luz que o rei tinha problemas para caminhar. Mas estava se aproximando. Settent gritou e se ajoelhou, infundindo luz na sacada de madeira e a projetando para baixo. O ar se congelou à sua volta. A tempestade bramiu, correndo por seus braços e entrando na madeira. Ele a projetou para baixo novamente e depois repetiu o processo. Quando Gavilar pisou na sacada, Settent a projetou pela 4ª vez. A sacada estremeceu sob o peso adicional. A madeira estalou e envergou. O fractário hesitou. Settent repetiu a projeção pela 5ª vez. Os suportes da sacada quebraram e a estrutura inteira se desprendeu do prédio. Settent deu um grito, apesar da mandíbula quebrada,
e usou seu último quinhão de luz das tempestades para se projetar à lateral do prédio. Passando pelo atônito fractário, ele alcançou a parede e rolou. A sacada desabou com o rei olhando para cima, desorientado, enquanto perdia o equilíbrio. A queda foi rápida. Ao luar, embora cego de um olho e com a visão enevoada, Setet observou solenemente a estrutura colidir com o chão abaixo. A parede do palácio tremeu e o estrondo de madeira quebrada ecoou nos prédios vizinhos. Ainda na lateral do prédio, Setet gemeu e se levantou. Sentia-se fraco, usará a luz das tempestades depressa demais, extenuando seu corpo. Mal conseguindo permanecer de pé, ele desceu cambaleante pela parede, aproximando-se dos escombros. O rei respirava com dificuldade. A armadura fractal protegeria um homem de uma queda como aquela, mas um grande pedaço de madeira ensanguentada despontava de um dos flancos de Gavilar. Havia-lhe trespassado o corpo no lugar em que Setet quebrara a armadura, antes. Setet se ajoelhou e examinou o rosto do homem, crispado de dor. Traços fortes. Queixo quadrado, barba negra entremeada de fios brancos, notáveis olhos verde claros. Gavilar Collin, eu esperava sua vinda, disse o rei, entre arquejos. Setet tateou por baixo da armadura do homem, em busca das correias. Soltou-as e removeu a armadura, expondo as gemas que havia no interior. 2 estavam quebradas e apagadas. 3 ainda brilhavam. Entorpecido, Setet respirou fundo, absorvendo a luz. A tempestade se desencadeou novamente. Mais luz emanou da lateral de seu rosto, regenerando a pele e os ossos danificados. A dor ainda era grande. A cura pela luz das tempestades estava longe de ser instantânea. Horas se passariam antes que ele se recuperasse. O rei tossiu. Pode dizer, a Taidakar, que ele chegou tarde demais. Eu não sei quem é esse, disse Setet, enquanto se levantava. Seu queixo quebrado o impedia de pronunciar corretamente as palavras. Ele estendeu a mão para o lado e reconvocou sua espada fractal. O rei franziu a testa. Então quem? Restares? Sabias? Nunca pensei. Meus mestres são os Parshendianos, disse Setet. Após 10 batidas do coração, a espada surgiu em sua mão, úmida de condensação. Os Parshendianos? Isso não faz sentido. Gavilar tossiu e, com a mão trêmula, remexeu em um bolso na altura do peito. Dali retirou uma pequena esfera cristalina, presa em uma corrente. Pegue isso. Eles não podem ficar com isso. Ele parecia atordoado. Diga, meu irmão, ele precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Gavilar ficou imóvel. Setet hesitou, mas se ajoelhou e pegou a esfera. Era estranha, diferente de tudo que já vira. Embora fosse totalmente escura, de alguma forma parecia brilhar. Com uma luz negra, os Parshendianos, dissera Gavilar. Isso não faz sentido. Nada mais faz sentido, murmurou Setet, guardando a estranha esfera. Tudo está se desfazendo. Sinto muito, rei dos Aletianos. Mas duvido que você se importe. Não mais. Ele se pôs de pé. Você não vai ter que assistir ao fim do mundo junto com o resto de nós. Ao lado do corpo do rei, sua espada fractal se materializou da bruma, caindo com estrépito sobre as pedras, agora que seu mestre estava morto. Valia uma fortuna. Reinos haviam caído em batalhas para obter uma única espada fractal. Setet ouviu gritos de alarme no interior do palácio. Tinha que ir. Mas, diga meu irmão, para o povo de Setet, o pedido de um moribundo era sagrado. Ele segurou a mão do rei, mergulhou-a no sangue e a usou para escrever na madeira. Irmão, você precisa encontrar as palavras mais importantes que um homem pode dizer. Em seguida, evadiu-se na noite. Não levou a espada fractal do rei, não teria uso para ela. A espada que portava já era maldição suficiente.